Você já sentiu que, por mais que busque, sempre falta algo para se sentir completo? No mundo em que vivemos, somos constantemente bombardeados por promessas de felicidade, sucesso e plenitude. Mas, no fim das contas, parece que nada é suficiente para preencher esse vazio. No vídeo de hoje, vamos explorar ensinamentos profundos que podem mudar completamente sua maneira de enxergar a vida. Esses princípios, quando compreendidos, não só trazem paz e propósito, mas revelam o verdadeiro significado de ter tudo. Mas assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. A eternidade com Deus. Você já refletiu profundamente sobre o que significa passar a eternidade com Deus? Em meio às nossas preocupações diárias, é fácil esquecer que este mundo é passageiro e que há algo muito maior nos aguardando. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa promessa de Deus nos dá uma visão extraordinária do que está por vir. A eternidade com Deus não é apenas a ausência de dor, mas a plenitude de vida que Ele sempre quis para nós. A eternidade com Deus é o cumprimento da esperança cristã. Tudo o que enfrentamos neste mundo, lutas, tristezas, perdas, é temporário. Jesus, ao falar aos seus discípulos em João capítulo 14, versículos 2 e 3, assegura: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essa promessa de que estaremos com Ele, em sua presença para sempre, muda a maneira como vemos a vida aqui e agora. Imagine a eternidade como o horizonte de uma viagem longa. Sabemos que a estrada é cheia de desafios, que há dias de sol e outros de tempestades, mas há um destino final que torna tudo isso suportável. Esse destino é estar com Deus face a face, vivendo a plenitude de seu amor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos lembra: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Nossa verdadeira cidadania não está aqui. Pertencemos a um reino eterno, onde não há mais limitações do tempo, onde a dor e o sofrimento darão lugar à alegria eterna. A eternidade com Deus também nos lembra do valor das nossas escolhas aqui. Cada decisão, cada passo de fé que damos em direção a Ele é um movimento em direção à eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, nos diz: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." As dificuldades que enfrentamos hoje estão moldando nosso caráter e preparando-nos para uma glória eterna que é incomparavelmente maior do que qualquer dor que experimentamos aqui. A eternidade com Deus também significa o fim da separação. Aqui na Terra, vivemos pela fé, sem ver completamente o que nos aguarda, mas a eternidade nos promete um relacionamento pleno com Deus, onde o veremos face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz: "Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido." Este será o momento em que todas as nossas dúvidas, perguntas e angústias serão substituídas pela presença real e tangível de Deus. Pensar na eternidade com Deus nos liberta do medo da morte. A morte para aqueles que estão em Cristo não é o fim, mas o começo de uma nova vida em comunhão perfeita com o Criador. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo desafia o poder da morte, dizendo: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" A ressurreição de Jesus garantiu que a morte já não tem a última palavra.
A eternidade nos aguarda e nela não há fim, apenas o início de uma nova vida, completamente restaurada em Deus. A certeza da eternidade com Deus também deve nos inspirar a viver com propósito aqui. Saber que o que fazemos ecoa na eternidade nos dá um senso de missão. Quando entendemos que nossa vida aqui é apenas o prelúdio para algo muito maior, começamos a viver de maneira diferente, com um coração voltado para o reino. Como Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 2: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nossa visão se amplia e vivemos não apenas para nós mesmos, mas para glorificar a Deus e cumprir seu propósito eterno. A eternidade com Deus é o maior presente que Ele nos oferece. Não é algo distante ou abstrato, mas uma realidade viva que deve moldar cada aspecto da nossa vida aqui. Ela nos dá esperança, força e propósito, lembrando-nos de que o melhor ainda está por vir. Quando vivemos com a eternidade em mente, encontramos a coragem para enfrentar qualquer desafio, sabendo que no final estaremos com nosso Pai para sempre, em um lugar onde a perfeição e a paz reinarão eternamente. Número 2. A importância da sabedoria sobre a riqueza. O que é mais valioso para você? Ter uma conta bancária cheia ou possuir sabedoria? O rei Salomão, diante da oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa, escolheu algo que muitos considerariam insignificante: sabedoria. Em 1 Reis capítulo 3, versículos 11 a 13, Deus responde a Salomão: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Dou-te um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, nem depois de ti se levantará outro. A escolha de Salomão reflete uma verdade profunda, que muitas vezes nos escapa. A sabedoria é a chave que abre portas para uma vida plena. Enquanto o dinheiro, as posses e o sucesso são limitados e temporários, a sabedoria transcende o tempo e as circunstâncias. Ela não só nos capacita a tomar boas decisões, mas também nos dá uma compreensão mais profunda do que realmente importa. Imagine-se navegando em um mar tempestuoso, sem um mapa ou bússola. O dinheiro pode lhe fornecer um barco melhor, talvez mais confortável, mas não pode evitar que você se perca. A sabedoria, por outro lado, é como o mapa que te guia através das águas turbulentas. Sem ela, você pode até ter recursos, mas não saberá para onde ir ou como utilizá-los. A sabedoria de Deus não apenas nos mostra o caminho, mas também ilumina o porquê de estarmos nele. Salomão, com sua sabedoria, construiu um reino próspero e admirado por todas as nações ao redor. Pessoas de longe vinham para ouvir seus conselhos, inclusive a famosa rainha de Sabá. No entanto, não foram suas riquezas que atraíram tamanha admiração, mas o discernimento que ele possuía. Essa é a grande diferença entre o que o mundo valoriza e o que Deus valoriza. A verdadeira riqueza não está no que podemos acumular, mas no que podemos compreender. Muitas vezes, buscamos respostas para nossos problemas em soluções rápidas e superficiais: mais dinheiro, mais reconhecimento, mais bens. Mas Salomão nos ensina que, ao buscarmos sabedoria, ganhamos algo que tem valor eterno. Provérbios capítulo 4, versículo 7, nos exorta: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria nos dá a perspectiva correta para lidar com cada situação, nos conduzindo pelo caminho da paz e do discernimento. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que, mesmo tendo recursos materiais, sentiu-se perdido. Nessas horas, a riqueza parece pequena diante da necessidade de uma direção clara, de uma resposta para os dilemas da vida. É aí que a sabedoria se torna indispensável. Quando pedimos a Deus por sabedoria, Ele nos equipa para viver não apenas uma vida de sucesso, mas uma vida de significado. E quando temos significado, temos tudo. A sabedoria não apenas resolve problemas, ela nos ajuda a evitá-los. Ela molda nosso caráter
influencia nossas decisões e transforma nossas interações. Quando buscamos a sabedoria de Deus, estamos nos preparando para uma vida onde, mesmo diante de desafios, encontramos soluções com clareza e propósito. E é essa sabedoria que nos leva a entender que o verdadeiro tudo não está nas coisas, mas no entendimento que vem do alto. Número 3. O contentamento em toda situação. Você já se perguntou por quê, mesmo alcançando metas, sempre parece haver algo faltando? Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a buscar mais, a nunca nos satisfazermos com o que temos. No entanto, Paulo, em sua carta aos Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, revela um segredo poderoso. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento é uma das chaves mais preciosas que podemos adquirir. Ele não está vinculado às circunstâncias externas, mas sim a uma paz interior que vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo não negava os desafios da vida, mas ele os enfrentava com uma confiança inabalável em Deus. Ele entendeu que a verdadeira força, a verdadeira satisfação, não vem de ter muito ou pouco, mas de confiar completamente em Cristo, que nos fortalece. Pense em uma criança que, ao ganhar um brinquedo novo, logo se cansa dele e deseja o próximo. Muitas vezes, agimos da mesma forma. Conquistamos algo que parecia ser a resposta para nossas insatisfações, mas logo descobrimos que há outra meta à nossa frente. O problema não está nas conquistas, mas em nosso coração inquieto, que nunca encontra repouso nas coisas deste mundo. O contentamento de Paulo era fruto de uma fé madura, que enxergava além das necessidades momentâneas e compreendia que a maior necessidade já havia sido suprida: a salvação em Cristo. Contentamento não é resignação. Não significa que devemos parar de buscar nossos sonhos ou objetivos, mas que podemos caminhar com um coração tranquilo, sabendo que nosso valor e alegria não dependem do resultado. Quando entendemos isso, somos libertos da pressão de sempre querer mais e mais. Somos livres para viver o presente com gratidão e paz. Imagine estar em um barco no meio de uma tempestade. O mundo ao seu redor está caótico, os ventos são fortes, as ondas ameaçam derrubar tudo, mas dentro de você há uma calma inexplicável, porque você confia no capitão do barco. Esse é o contentamento que Paulo descreve. A paz em meio à tempestade. Uma paz que não faz sentido para quem observa de fora, mas que é profundamente real para quem vive. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos lembra: seja a vossa vida isenta de avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É essa promessa que sustenta o contentamento. Deus está conosco em cada momento, em cada situação, e isso nos dá a força para seguir adiante sem a necessidade de buscar incessantemente por mais. O contentamento é o reconhecimento de que, em Cristo, já temos tudo. Quando abraçamos essa verdade, nossa visão da vida muda. A ansiedade de não ter o suficiente desaparece, e somos preenchidos com uma paz que transcende o entendimento. Ao entender que Deus nos sustenta em toda e qualquer situação, percebemos que a verdadeira riqueza está em viver confiantes na provisão e no amor dele. Número 4. O poder da gratidão. Você já parou para pensar o quanto a gratidão pode transformar a sua vida? Vivemos em uma era onde é fácil focar no que falta, no que ainda não alcançamos, e isso nos cega para o que já temos. Mas a gratidão tem o poder de mudar essa perspectiva. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo nos revela que a gratidão não é apenas uma resposta emocional, mas uma decisão espiritual que Deus espera de nós. A gratidão nos ensina a valorizar as pequenas bênçãos que, muitas vezes,
passam despercebidas em meio à correria diária. Quando praticamos a gratidão, nossos olhos se abrem para enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. Lembre-se de como o povo de Israel, mesmo sendo liberto da escravidão no Egito, murmurava constantemente no deserto, esquecendo-se dos milagres que Deus já havia feito por eles. Quantas vezes agimos da mesma forma, focando no que ainda não temos e esquecendo do que já recebemos? Imagine a gratidão como um par de óculos que transforma a maneira como vemos o mundo. Sem esses óculos, nossa visão é turva e distorcida. Tudo o que enxergamos são as faltas, as carências e as dificuldades. Mas quando colocamos a gratidão em prática, nossa visão clareia, e o que antes parecia escasso, agora se revela abundante. Um simples amanhecer, o ar que respiramos, um abraço de alguém que amamos. Tudo ganha uma nova dimensão quando olhado através das lentes da gratidão. O poder da gratidão também está em como ela molda nosso coração. Quando cultivamos a gratidão, aprendemos a confiar mais em Deus. Afinal, ao agradecer, reconhecemos que tudo o que temos vem dele, e isso fortalece nossa fé. Em vez de vivermos presos à ansiedade pelo futuro, aprendemos a descansar no presente, sabendo que o Deus que supriu nossas necessidades hoje também o fará amanhã. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. A gratidão também gera em nós uma postura de humildade. Ao reconhecermos que dependemos completamente de Deus para cada bênção, grande ou pequena, nosso orgulho diminui e somos levados a um estado de reverência e adoração. É impossível ser verdadeiramente grato sem também reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. A gratidão nos posiciona de maneira correta diante dele, permitindo que nossas orações sejam mais sinceras e alinhadas à sua vontade. E por fim, a gratidão é uma chave para a alegria. Provérbios capítulo 15, versículo 13, nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando somos gratos, nosso coração se enche de alegria e essa alegria transborda em todas as áreas da nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, a gratidão nos dá a capacidade de encontrar motivos para louvar a Deus. É uma força poderosa que nos mantém firmes em meio às tempestades, pois nos lembra que, mesmo nas adversidades, há algo pelo qual agradecer. Praticar a gratidão é uma escolha diária que transforma não só a nossa vida espiritual, mas também as nossas emoções e relacionamentos. Ao viver com um coração grato, entendemos que em Cristo já temos tudo o que precisamos para uma vida plena. Número 5. Fé que move montanhas. Você já se sentiu paralisado diante de um desafio tão grande que parecia impossível de superar? Muitas vezes, as montanhas que encontramos em nossa vida parecem intransponíveis, sejam elas problemas financeiros, enfermidades ou crises emocionais. Mas em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus nos faz uma declaração poderosa. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa promessa de Jesus não é apenas uma figura de linguagem, é uma verdade que redefine o que é possível para aqueles que têm fé. A fé é o canal que conecta o natural ao sobrenatural. Quando Jesus fala sobre mover montanhas, ele está nos ensinando que, através da fé, podemos superar os maiores obstáculos. Mas o que realmente significa ter esse tipo de fé? Não é apenas acreditar que algo pode acontecer, mas confiar plenamente que Deus tem o poder de realizar o impossível. A fé que move montanhas não nasce do esforço humano ou da positividade. Ela nasce de um relacionamento íntimo com Deus, onde aprendemos a confiar em sua soberania, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Pense em Pedro, que ousou andar sobre as águas quando Jesus o chamou. Sua fé o sustentou por alguns passos, mas quando ele olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Esse é o grande desafio da fé.
manter o foco em Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Imagine a fé como uma ponte invisível sobre um abismo. De um lado está você, cercado pelas dificuldades da vida. Do outro estão as promessas de Deus. A fé não remove o abismo, mas constrói a ponte que te permite atravessá-lo. Sem fé ficamos estagnados, presos na margem dos problemas, incapazes de avançar. Com fé, encontramos uma passagem, mesmo quando o caminho parece impossível aos olhos naturais. E o que dizer das situações em que nossas montanhas parecem inabaláveis? Muitas vezes, olhamos para um problema e sentimos que, por mais que oremos ou creiamos, nada muda. Mas Jesus nos lembra que a fé não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é sobre ver os resultados imediatos, é sobre confiar que Deus está agindo, mesmo que ainda não percebamos. Abraão é um exemplo clássico de fé inabalável. Mesmo quando tudo ao seu redor indicava que ele e Sara nunca poderiam ter um filho, ele escolheu acreditar na promessa de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20, diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Assim como Abraão, somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os obstáculos diante de nós parecem gigantescos. A fé que move montanhas não é uma fé que exige grandes demonstrações exteriores, mas sim uma fé silenciosa, firme, enraizada na certeza de quem Deus é. Muitas vezes, pensamos que precisamos de uma fé gigantesca, mas Jesus nos ensina que até mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20. Não é o tamanho da nossa fé que faz a diferença, mas a grandeza do Deus em quem colocamos nossa confiança. Quando entendemos o poder da fé, percebemos que as montanhas que antes pareciam intransponíveis começam a perder seu poder sobre nós. Elas podem até continuar à nossa frente, mas já não nos intimidam. Sabemos que em Cristo temos tudo o que precisamos para vencer e que no tempo certo essas montanhas se moverão. Número 6. A liberdade interior de Cristo. Quantas vezes você já buscou liberdade nas coisas erradas? Vivemos em um mundo que nos oferece diversos tipos de liberdade. Liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade para seguir nossos próprios desejos. Mas no fundo, muitas dessas promessas de liberdade nos deixam mais presos do que nunca. Jesus, em João capítulo 8, versículo 36, declara: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade que Cristo oferece não está presa às circunstâncias externas, mas sim a uma transformação interna que muda tudo. A liberdade interior que Jesus nos dá vai além da ausência de correntes visíveis. Ela é a libertação das prisões invisíveis que carregamos dentro de nós: medo, culpa, ansiedade, amargura. Quando Jesus entra em nossa vida, ele quebra essas correntes, nos libertando para viver a plenitude que Deus planejou para nós. Pense em Paulo e Silas, que mesmo encarcerados fisicamente, louvavam a Deus na prisão. Eles eram livres, porque sua verdadeira liberdade não dependia das paredes ao seu redor, mas da presença de Cristo em seus corações. Imagine estar em uma cela, com as portas trancadas, mas com a chave nas suas mãos. Muitas vezes é assim que vivemos, aprisionados por nossas emoções, medos e frustrações, sem perceber que Cristo já nos deu a chave para sair dessa prisão. A liberdade que ele oferece não significa ausência de problemas, mas uma paz profunda que nos permite enfrentar qualquer circunstância sem sermos controlados por ela. Quando temos essa liberdade interior, a vida ganha um novo sentido. As lutas que antes nos oprimiam passam a ser oportunidades para experimentar a graça de Deus de maneiras surpreendentes. Mas por que então muitos ainda vivem como se estivessem acorrentados? A resposta está na nossa dificuldade de entregar o controle completamente a Deus.
Queremos a liberdade que Cristo oferece, mas ao mesmo tempo temos medo de soltar as rédeas. Romanos capítulo 6, versículo 14, nos lembra que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A verdadeira liberdade só é encontrada quando deixamos de tentar controlar tudo e permitimos que Cristo nos conduza. A liberdade que Ele nos dá é fruto da rendição. Muitas vezes, carregamos fardos que não fomos chamados a carregar. Culpas do passado, erros que cometemos, escolhas que ainda nos assombram. Mas em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite que muda tudo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama a depositar nossas cargas sobre Ele, a deixar para trás as correntes do passado e caminhar na liberdade que só Ele pode proporcionar. Essa liberdade interior também nos liberta da opinião dos outros. Quantas vezes nos deixamos prender pelo que os outros pensam de nós, vivendo para agradar, para receber aprovação, para evitar críticas. Mas quando entendemos que somos amados e aceitos por Deus, encontramos uma liberdade que nos liberta dessas expectativas humanas. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, disse: Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A liberdade interior de Cristo nos dá a coragem de sermos quem fomos chamados para ser, sem medo de rejeição. A liberdade que Jesus oferece é completa. Ela nos liberta do passado, nos dá força no presente e nos garante a esperança do futuro. Quando vivemos essa liberdade, descobrimos que as circunstâncias externas já não têm poder sobre nossa paz interior. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade é o maior presente que podemos receber, pois nos permite viver plenamente, sem medo, sabendo que em Cristo somos verdadeiramente livres. Número 7. O valor da paciência. Você já sentiu que está sempre correndo contra o tempo? Que seus planos e sonhos parecem nunca se realizar na velocidade que você gostaria? Vivemos em uma cultura de imediatismo, onde tudo é para ontem e a paciência parece uma virtude em extinção. No entanto, Tiago capítulo 1, versículo 4 nos diz: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência é a chave para desenvolvermos um caráter maduro e uma vida plena, algo que não conseguimos alcançar quando tentamos apressar os planos de Deus. A paciência não é apenas a habilidade de esperar, mas a forma como nos comportamos enquanto esperamos. É fácil ser paciente quando tudo está indo bem, mas é nas provações que essa virtude é verdadeiramente testada. Imagine a paciência como um escultor que, com cuidado e tempo, molda uma obra-prima. Da mesma forma, Deus usa a paciência para moldar o nosso caráter. Quando nos apressamos e tentamos cortar caminho, comprometemos a obra que Deus está realizando em nós. Abraão é um exemplo poderoso disso. Deus lhe prometeu um filho, mas a promessa demorou décadas para se cumprir. Durante esse tempo, Abraão e Sara tentaram apressar o plano de Deus, o que resultou em muitos conflitos e dores. No entanto, a promessa de Deus se cumpriu no tempo certo, e Isaque nasceu. Gênesis capítulo 21, versículo 2, diz que Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. A lição aqui é clara. Quando tentamos forçar a vontade de Deus antes do tempo, criamos complicações desnecessárias. Mas quando esperamos pacientemente, vemos que o tempo de Deus é sempre perfeito. A paciência também nos ensina a confiar. Cada vez que enfrentamos uma espera, Deus está nos convidando a confiar mais profundamente nele. Romanos capítulo 8, versículo 25 diz: Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A paciência é um exercício de fé. Ela nos lembra que não estamos no controle e que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ao praticarmos a paciência,
nos libertamos da ansiedade de querer que tudo aconteça imediatamente e começamos a descansar no fato de que Deus tem um plano perfeito. Imagine a paciência como uma árvore que, para dar frutos, precisa de tempo para crescer e se fortalecer. Se tentarmos apressar o processo, a árvore não terá raízes profundas o suficiente para sustentar seus frutos. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa de tempo para se fortalecer. As bênçãos de Deus chegam no tempo certo, e muitas vezes o que parece demora é, na verdade, o período em que Ele está nos preparando para receber algo maior e melhor do que imaginávamos. Tiago, capítulo 5, versículo 7, nos aconselha a ser pacientes como o agricultor que aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Assim como o agricultor não pode apressar o crescimento de suas plantas, nós também não podemos apressar o plano de Deus para nossas vidas. A paciência nos ensina a esperar pela chuva serôdia, o momento certo em que a colheita será abundante e plena. A paciência, embora muitas vezes desconfortável, é um presente de Deus para nos ensinar a valorizar o processo, não apenas o resultado. Ela nos fortalece, nos ensina a confiar e nos prepara para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Quando deixamos a paciência completar sua obra em nós, descobrimos que somos mais fortes, mais sábios e mais capacitados para enfrentar os desafios da vida. Número 8. Servir para ser grandioso. Em um mundo que nos ensina que o poder e a grandeza vêm de ser servido, Jesus nos oferece uma verdade completamente oposta e radical. Em Mateus capítulo 20, versículo 26, ele afirma: "Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos sirva." Para muitos isso soa contraintuitivo. Como é possível que a grandeza venha da humildade? Mas, ao observarmos a vida de Jesus, entendemos que o serviço não é sinal de fraqueza, mas sim de verdadeira força e sabedoria. Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu o maior exemplo de liderança servil. Ele, que tinha todo o poder e glória, escolheu lavar os pés de seus discípulos. João capítulo 13, versículos 14 e 15, nos lembra disso. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdadeira grandeza não está em ser exaltado, mas em se abaixar para servir os outros com amor. Este ato de humildade nos ensina que, no reino de Deus, os valores são diferentes daqueles do mundo. Quando entendemos que servir é o caminho para a grandeza, nosso coração se alinha com o coração de Cristo. Não buscamos mais reconhecimento ou elogios humanos, mas sim agradar a Deus. Isso nos liberta da necessidade de competir por status ou de nos compararmos com os outros. Ao invés disso, encontramos paz e propósito em saber que nosso serviço é valioso aos olhos de Deus. Como Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 35, "Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos." Imagine a vida como uma escada. O mundo nos ensina a subir, a alcançar o topo, passando por cima de quem estiver no caminho. Mas Jesus nos chama para descer, para ajudar os outros a subir, sabendo que ao fazermos isso, estamos seguindo o maior exemplo de todos, o dele. Quando servimos, nos conectamos com o propósito mais profundo para o qual fomos criados. Somos chamados para ser luz e sal, para refletir o amor de Deus em nossas atitudes e ações. E não há forma mais poderosa de demonstrar esse amor do que servindo de coração. Servir também nos transforma internamente. Quando nos dedicamos a servir, Deus trabalha em nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, nos exorta a agir com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos e cuidando dos interesses dos outros. Esse tipo de atitude não é natural para a maioria de nós, mas é exatamente por isso que é tão transformadora. Ao escolhermos servir, estamos abrindo mão de nosso ego e permitindo que o Espírito Santo molde nosso coração.
A grandeza no reino de Deus não é medida pelo quanto conquistamos, mas pelo quanto amamos e ajudamos. E o serviço é a expressão mais pura desse amor. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 45: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando seguimos esse exemplo, estamos vivendo a verdadeira grandeza que Deus deseja para nós. O mundo pode não entender essa lógica, mas quando servimos com humildade e amor, somos elevados aos olhos de Deus. E no final das contas, essa é a única aprovação que importa. Servir não nos diminui, mas nos faz mais parecidos com Cristo, que nos mostrou que o maior ato de grandeza é dar a vida pelos outros, seja de forma literal ou nos pequenos gestos diários de serviço e compaixão. Número 9. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Parece simples de dizer, mas será que realmente entendemos a profundidade desse chamado? Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus nos dá uma nova ordem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse tipo de amor não é baseado em sentimentos passageiros, mas em uma decisão contínua de agir com compaixão, sacrifício e graça, independentemente das circunstâncias. O amor de Jesus não conhece limites. Ele amou até o último momento, perdoando aqueles que o crucificaram, orando por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esse é o padrão de amor que somos chamados a seguir. Um amor que ultrapassa as ofensas, que não guarda mágoas e que se sacrifica pelo bem do outro. Amar como Jesus significa que não podemos limitar nosso amor àqueles que nos tratam bem. Somos chamados a amar nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e aqueles que são difíceis de amar. Esse é o amor que muda o mundo. Imagine o amor de Jesus como uma correnteza forte e ininterrupta. Ele flui em todas as direções, levando esperança, cura e reconciliação. Muitas vezes, queremos restringir o fluxo desse amor, direcionando-o apenas para aqueles que julgamos merecedores. Mas o amor de Jesus não funciona assim. Ele ama sem condições, sem reservas. Quando nos deixamos ser usados por Ele, essa corrente de amor também flui através de nós, impactando as vidas ao nosso redor. Amar como Jesus amou é permitir que Deus use nosso coração como um canal de graça, independentemente de quem esteja do outro lado. O amor de Jesus é também um amor de ação. Ele não apenas falou sobre o amor, ele o demonstrou em tudo o que fez. Desde curar os doentes até alimentar os famintos, seu amor era tangível. 1 João capítulo 3, versículo 18, nos alerta: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nosso amor deve ser visível em nossas atitudes diárias, em como tratamos nossos familiares, colegas de trabalho, amigos e até desconhecidos. Amar como Jesus significa ir além das palavras e colocar o amor em prática, ajudando aqueles que precisam, sendo pacientes e oferecendo graça, mesmo quando não é merecida. E o que dizer do amor sacrificial? Jesus nos amou a ponto de entregar sua própria vida. Ele nos ensina que o verdadeiro amor envolve sacrifício. Em João capítulo 15, versículo 13, ele diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o tipo de amor que somos chamados a imitar. Isso não significa que necessariamente morreremos por alguém, mas que estamos dispostos a abrir mão de nosso conforto, de nossos desejos e até de nossos direitos, para que outros possam ser abençoados. Esse amor é transformador porque reflete o próprio caráter de Deus. O amor de Jesus também é um amor que perdoa. Amar como Ele amou é oferecer perdão, mesmo quando não é pedido. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos instrui: Antes, sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é uma das expressões mais poderosas do amor. Quando perdoamos, liberamos a nós mesmos e aos outros das correntes da amargura e da culpa, e permitimos que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. Amar como Jesus amou é a marca distintiva de um verdadeiro seguidor de Cristo. Não é fácil, e muitas vezes irá nos desafiar profundamente. Mas é exatamente esse tipo de amor que transforma o mundo. Quando amamos como Ele, mostramos ao mundo um vislumbre do reino de Deus, onde o amor vence o ódio, onde o perdão supera o ressentimento e onde a graça triunfa sobre o julgamento. Amar como Jesus amou é, sem dúvida, o maior chamado que recebemos como cristãos. Número 10. O poder da confiança em Deus. Você já experimentou a sensação de estar no meio de uma situação em que tudo parece fora de controle? A vida nos apresenta momentos em que somos desafiados a confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos dá um conselho que parece simples, mas é profundamente transformador. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A confiança em Deus é a base para viver uma vida de verdadeira paz e segurança, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. É depender dEle em cada detalhe de nossa vida, especialmente quando não entendemos o que Ele está fazendo. Muitas vezes, tentamos encontrar nossas próprias soluções, confiando em nossa própria sabedoria e habilidades. Mas esse versículo nos lembra de algo essencial. Nosso entendimento é limitado, enquanto a sabedoria de Deus é infinita. Quando deixamos de nos apoiar em nossa própria lógica e começamos a confiar no plano de Deus, Ele nos guia em caminhos que jamais poderíamos imaginar por conta própria. Pense em Abraão, que foi chamado a confiar em Deus de uma maneira extraordinária. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, a promessa viva que ele havia esperado por tanto tempo. Embora essa ordem parecesse contradizer tudo o que Deus lhe havia prometido, Abraão obedeceu, confiando que Deus tinha um propósito maior. Hebreus capítulo 11, versículo 19, nos diz que Abraão acreditava que Deus podia até ressuscitar Isaque dos mortos. Tal era sua confiança no poder de Deus. E, como sabemos, Deus honrou essa confiança, providenciando um carneiro no lugar de Isaque no último momento. Essa história nos ensina que confiar em Deus não significa que sempre entenderemos seus caminhos, mas significa que sempre podemos confiar em seu caráter. Deus é fiel e bom, e Ele nunca nos deixa caminhar sozinhos. Quando confiamos nele, estamos dizendo: Deus, eu sei que você tem o melhor para mim, mesmo que agora eu não veja. Isso muda completamente nossa postura diante das adversidades. A confiança nos liberta da ansiedade, porque sabemos que, independentemente do que enfrentamos, Deus está no controle. Confiar em Deus também significa entregar a Ele o que está fora do nosso alcance. Quantas vezes nos preocupamos com coisas que não podemos mudar? Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 27, nos pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A ansiedade nasce da falta de confiança. Quando nos preocupamos, estamos tentando controlar o incontrolável, o que só nos traz desgaste emocional e espiritual. Mas quando colocamos tudo nas mãos de Deus, encontramos descanso, porque sabemos que Ele está cuidando de cada detalhe. A confiança em Deus é como um barco ancorado em meio a uma tempestade. A tempestade pode vir com força, mas o barco não se move, porque sua âncora está firmemente presa. Quando nossa confiança está ancorada em Deus, as dificuldades da vida podem nos sacudir, mas não nos derrubam. Salmos capítulo 56, versículo 3, declara: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Essa confiança nos sustenta e nos mantém firmes, mesmo nos momentos de maior incerteza. O poder da confiança em Deus
também está em como ela transforma nossa visão. Quando confiamos em Deus, começamos a enxergar além das circunstâncias presentes. Sabemos que Ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver o que está fazendo. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A confiança nos permite ver com os olhos da fé, acreditando que Deus está orquestrando algo maior, mesmo nos momentos de dor e confusão. Confiar em Deus não nos isenta de enfrentar dificuldades, mas nos dá a certeza de que, em cada dificuldade, Ele está presente, guiando nossos passos e transformando cada situação para nosso bem e para sua glória. Quando entendemos o poder de confiar plenamente em Deus, descobrimos que, independentemente do que aconteça, estamos seguros em suas mãos. Número 11. A transformação da mente. Você já percebeu como nossos pensamentos moldam a maneira como vivemos? A transformação da mente é um dos maiores desafios para o cristão, mas também é a chave para viver a plenitude da vida que Deus nos oferece. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos instrui: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui está o ponto central. Nossa mente precisa ser renovada, transformada, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A transformação da mente começa quando deixamos de nos conformar com os padrões deste mundo. O mundo nos empurra a pensar de uma maneira materialista, egoísta e imediatista, onde o sucesso é medido por aquilo que podemos alcançar ou possuir. Mas Deus nos chama a uma forma de pensar completamente diferente, uma mentalidade que valoriza o eterno acima do temporário, que coloca o amor e a verdade acima do interesse pessoal. Essa renovação não acontece de forma instantânea. Ela é um processo contínuo de permitir que a palavra de Deus reescreva nossos padrões de pensamento. Imagine sua mente como um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas, pensamentos negativos, dúvidas, temores começarão a crescer e a sufocar o que é bom. A renovação da mente é como arrancar essas ervas daninhas e plantar as sementes da verdade de Deus. Cada vez que meditamos na palavra, estamos permitindo que essa transformação ocorra. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá uma orientação clara sobre onde devemos focar nossos pensamentos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse processo de renovação nos leva a ver a vida com novos olhos. De repente, as coisas que antes tinham grande importância, reconhecimento, status, sucesso imediato, começam a perder seu brilho. E começamos a enxergar o que realmente importa: o caráter, a comunhão com Deus, a vida eterna. A transformação da mente nos permite experimentar a verdadeira liberdade, porque já não somos escravos dos padrões e expectativas deste mundo. Mas a renovação da mente também nos prepara para as batalhas diárias que enfrentamos. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A transformação da mente é uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Quando nossos pensamentos são alinhados com a verdade de Deus, somos capazes de discernir e resistir aos ataques que tentam nos desviar do caminho. A transformação da mente é também um convite à humildade. Reconhecemos que nossos pensamentos nem sempre são os corretos e que precisamos constantemente ajustar nossa mentalidade à perspectiva divina. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nos entregamos a essa transformação, admitimos que Deus sabe o que é melhor e confiamos plenamente em sua sabedoria. Essa renovação nos dá uma mente focada no que é eterno. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3, nos exorta: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Viver com a mente transformada é viver com a consciência de que este mundo é passageiro, mas as promessas de Deus são eternas. Isso nos capacita a enfrentar os desafios e dificuldades da vida com uma esperança inabalável, sabendo que estamos sendo preparados para algo muito maior. A transformação da mente é um processo contínuo e vital para qualquer cristão. Quando permitimos que Deus renove nossos pensamentos, começamos a viver a verdadeira liberdade em Cristo. E essa transformação nos capacita a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nos conduz a uma vida de plenitude e propósito. Número 12. A oração como fonte de poder. Você já se sentiu impotente diante das dificuldades da vida? Muitas vezes, nos encontramos em situações onde nossas forças, recursos e habilidades simplesmente não são suficientes. No entanto, Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos lembra de uma verdade poderosa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é a chave que nos conecta diretamente ao poder de Deus, o poder que transforma o impossível em realidade. Quando entendemos que a oração não é apenas uma rotina religiosa, mas uma linha direta com o Criador do universo, começamos a enxergar o quão poderosa essa ferramenta realmente é. A oração não é apenas pedir, é também alinhar nosso coração com o coração de Deus. É nesse momento que nossa vontade se ajusta à vontade dele, e é quando permitimos que seu poder opere em nossas vidas. Daniel, por exemplo, enfrentou uma situação impossível quando foi jogado na cova dos leões. No entanto, sua vida de oração contínua foi o que lhe deu forças para confiar que Deus o livraria. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, vemos que Daniel orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. A oração foi a fonte de seu poder, e ela abriu o caminho para o milagre. Muitas vezes pensamos que precisamos de grandes gestos ou palavras eloquentes para que Deus nos ouça, mas a realidade é que a simplicidade e sinceridade de uma oração humilde tem um poder inimaginável. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração sincera, feita em intimidade com Deus, não apenas move o coração dele, mas também transforma o nosso. Imagine a oração como um fio que conecta a terra ao céu. Não importa o quão distantes nos sintamos de Deus, a oração encurta essa distância. Ela nos coloca em contato direto com o poder divino que sustenta todas as coisas. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos ativando a sua intervenção em nossas vidas. Seja uma cura, uma direção ou uma intervenção sobrenatural, a oração abre as portas do céu e nos permite experimentar o mover de Deus em situações que, humanamente, pareceriam intransponíveis. Em Atos capítulo 12, versículos 5 a 7, vemos como a oração da igreja fez com que Pedro fosse milagrosamente libertado da prisão. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente por ele, e Deus respondeu de maneira extraordinária, enviando um anjo para libertá-lo. Esse relato nos lembra que a oração não é apenas uma ferramenta pessoal, mas comunitária. Quando nos unimos em oração, o poder de Deus é manifestado de forma ainda mais poderosa, transformando não só nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor.
A oração também é uma forma de resistência contra as forças espirituais que tentam nos derrubar. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. A oração é uma arma espiritual. Ela nos fortalece, nos dá discernimento e nos protege contra os ataques do inimigo. Quando oramos, estamos nos posicionando no centro da vontade de Deus e nos revestindo de seu poder para resistir às tentações e às adversidades. E mais do que isso, a oração nos dá acesso a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando Jesus orava ao Pai, ele não o fazia apenas para pedir algo, mas para cultivar um relacionamento de intimidade e dependência. Marcos capítulo 1, versículo 35, nos mostra que de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. A oração nos aproxima de Deus e nos ajuda a entender mais profundamente seu caráter e seus planos para nós. Quando entendemos a oração como uma fonte de poder, passamos a ver cada desafio como uma oportunidade de nos conectarmos com o Deus que faz o impossível. Em cada situação difícil, a oração se torna nossa primeira resposta, não o último recurso. Ela nos capacita, nos transforma e, acima de tudo, nos coloca em posição de experimentar o sobrenatural em nossa vida. Número 13. A importância de viver o presente. Você já percebeu como é fácil nos perdermos no passado ou no futuro? Passamos tanto tempo pensando nas oportunidades que deixamos escapar, ou nas preocupações com o que está por vir, que esquecemos de viver plenamente o presente. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, nos dá uma lição essencial. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essas palavras nos lembram que a vida acontece no agora, e é no presente que encontramos a verdadeira oportunidade de caminhar com Deus e experimentar suas bênçãos. Viver o presente não significa ignorar o futuro ou ser irresponsável, mas sim entender que o único momento que temos total controle é o agora. Quando nos preocupamos excessivamente com o que pode acontecer, perdemos a paz que Deus nos oferece no momento atual. A ansiedade pelo amanhã nos rouba a capacidade de perceber as pequenas bênçãos e oportunidades que Deus nos dá hoje. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos exorta: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando vivemos presos ao futuro, esquecemos que Deus está no controle. Ele conhece nossos dias e cuida de cada detalhe, de maneira que o amanhã não precisa ser um fardo. Imagine a vida como uma jornada de barco. Se estamos constantemente olhando para o horizonte, ansiosos por chegar a um destino que ainda não conhecemos, corremos o risco de não apreciar a viagem. Deus está conosco a cada passo dessa jornada, e o presente é o lugar onde Ele nos encontra, nos molda e nos guia. Ao viver o presente, também aprendemos a valorizar o que já temos, em vez de sempre buscar algo distante. A gratidão pelo que Deus já nos deu abre nossos olhos para a plenitude da vida. Quantas vezes nos pegamos pensando: quando eu tiver isso, serei feliz, ou quando isso acontecer, estarei em paz. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira paz e alegria não estão em circunstâncias futuras, mas em sua presença conosco no agora. Salmos capítulo 16, versículo 11 nos lembra: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Viver o presente também significa confiar no tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Às vezes, ficamos tão preocupados em antecipar o que virá, que deixamos de apreciar o que Deus está fazendo agora. O presente é onde Ele está nos preparando para o futuro.
Quando abraçamos o momento presente, deixamos que Deus opere em nosso coração, sabendo que o tempo dele é perfeito e que as promessas se cumprirão no tempo certo. Além disso, o presente é o único lugar onde podemos agir. Podemos planejar o futuro, mas é no hoje que nossas decisões são tomadas. Efésios capítulo 5, versículo 16, nos encoraja a remir o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá. Se estamos constantemente preocupados com o que virá, corremos o risco de deixar passar as oportunidades de servir, amar e crescer que estão bem diante de nós. Viver o presente não significa ignorar o futuro, mas confiar que Deus já está lá, preparando o caminho. Quando entregamos nossas ansiedades e preocupações a Ele, encontramos a liberdade de viver com alegria e propósito no agora. A vida é breve e cada dia é um presente que Deus nos oferece para que possamos viver em comunhão com Ele, amando as pessoas ao nosso redor e crescendo em fé. O amanhã pertence a Deus, mas o hoje é o momento em que podemos experimentar a sua paz e graça em sua plenitude. Número 14. A alegria da salvação. Você já parou para refletir sobre a magnitude da sua salvação? Às vezes, em meio à correria da vida, podemos nos esquecer do quão extraordinário é o dom que recebemos em Cristo. Davi, em Salmos capítulo 51, versículo 12, faz uma oração que revela essa importância. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A salvação é o maior presente que poderíamos receber, e a compreensão dessa verdade traz uma alegria incomparável que transforma nossa vida. A alegria da salvação não depende das circunstâncias externas. Ela transcende os altos e baixos da vida porque está enraizada em algo imutável, a obra redentora de Cristo. Quando entendemos o que Jesus fez por nós na cruz, nos livrando do pecado e da morte, nossa perspectiva muda. Não importa quão difícil seja o momento que enfrentamos, a certeza da salvação nos dá uma base sólida de esperança e alegria. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 declara: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A alegria da salvação é uma alegria eterna. Ela não é passageira, como as felicidades momentâneas que o mundo oferece. Essa alegria nasce de saber que nossa eternidade está garantida em Cristo, que fomos resgatados do poder do pecado e agora vivemos em comunhão com Deus. João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que muitos conhecem, mas seu impacto nunca deve ser subestimado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade é a fonte da nossa alegria, a certeza de que fomos reconciliados com Deus e de que nada pode nos separar de seu amor. Imagine por um momento estar à beira de um precipício, prestes a cair, e alguém te estende a mão no último segundo, te puxando para a segurança. Esse é o poder da salvação. Fomos salvos de algo terrível, algo que não poderíamos evitar por conta própria. A gratidão por essa salvação deve ser um combustível diário para nossa alegria, independentemente dos desafios que enfrentamos. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria da salvação também nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Neemias capítulo 8, versículo 10, nos lembra que a alegria do Senhor é a vossa força. Quando estamos conscientes da nossa salvação, encontramos forças que vão além da nossa capacidade humana. A alegria de saber que pertencemos a Deus, que fomos resgatados por Ele, nos sustenta em tempos de fraqueza, nos dá esperança quando tudo parece perdido e nos mantém firmes quando o caminho é difícil. Essa alegria não pode ser roubada pelas circunstâncias do mundo. Ela é uma fonte contínua de renovação e paz. Jesus disse, em João capítulo 16,
versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas eu vos verei outra vez. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que vem da salvação é inabalável, porque está fundamentada naquilo que Cristo já fez por nós. Ela nos lembra que, apesar das lutas que enfrentamos, a vitória já foi garantida. Além disso, a alegria da salvação deve ser compartilhada. Quando entendemos o valor desse presente, somos compelidos a compartilhar essa boa notícia com os outros. A salvação é uma fonte de alegria tão abundante que transborda em nosso testemunho, em nossa forma de viver e nas nossas interações com aqueles ao nosso redor. Jesus nos deu a missão de ir ao mundo e pregar o Evangelho, porque Ele sabe que essa boa nova é a verdadeira fonte de alegria e esperança para todos. A alegria da salvação nos transforma de dentro para fora, renovando nossa mente, nosso espírito e nossas emoções. Ela nos lembra, a cada novo dia, que somos filhos de Deus, que fomos resgatados e que nossa vida tem um propósito eterno. Quando vivemos nessa alegria, experimentamos uma paz que vai além do entendimento e uma força que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com confiança e gratidão. Número 15. O significado de ter tudo. Você já se pegou pensando que, por mais que você corra atrás de conquistas e posses, ainda falta algo? Vivemos em uma cultura que nos empurra para buscar sempre mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Mas o que aconteceria se, em vez de correr desesperadamente atrás do tudo que o mundo oferece, você se desse conta de que já tem tudo o que realmente importa? Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Olhe ao seu redor. Talvez você sinta que há lacunas em sua vida, desejos não realizados, sonhos que parecem distantes. Mas o que Deus nos diz é que Ele já supriu o mais essencial. O vazio que você sente, essa insatisfação que constantemente te desafia, não é preenchida com coisas materiais, mas com a presença de Cristo. Entender isso muda tudo. Imagine uma fonte inesgotável de água pura no deserto. Você está rodeado por areia, calor, solidão. E então, ali, inesperadamente, encontra essa fonte. A sede que você vinha carregando por tanto tempo finalmente é saciada. Assim é a vida com Cristo. Muitas vezes, passamos por desertos de insatisfação, acreditando que a solução está em algo distante, quando, na verdade, a resposta está logo ao nosso lado, pronta para nos saciar. Talvez você tenha procurado sentido em sua carreira, em relacionamentos, em bens materiais, mas a verdade é que nenhum desses caminhos trará a plenitude que a presença de Deus oferece. Ter tudo, no sentido bíblico, é muito mais do que possuir coisas. É sobre saber que Deus é suficiente. Quando entendemos que Cristo é nossa maior riqueza, as coisas que antes considerávamos essenciais começam a perder sua importância. Elas se tornam apenas acessórios e não mais o centro de nossa vida. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está nos dizendo é que quando nossas prioridades estão alinhadas com o céu, o resto se organiza de maneira natural. Não se trata de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida onde a confiança em Deus transforma nossa perspectiva. De repente, o que parecia urgente se torna secundário, e o que realmente importa passa a brilhar com uma nova intensidade. Lembre-se, ter tudo para o cristão é muito mais do que acumular. É viver uma vida em que a paz, a alegria e a confiança em Deus são os alicerces. Quando deixamos de medir nossa vida pelos padrões do mundo e começamos a nos basear nas promessas de Deus, encontramos uma satisfação que nenhum bem material pode oferecer. Ter Cristo é ter tudo, e isso não é uma metáfora vazia,
mas uma verdade profunda que muda completamente a maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que os ensinamentos de hoje tenham impactado sua vida e te ajudado a enxergar as coisas com uma nova perspectiva. Se você sentiu que esse conteúdo agregou valor, convido você a explorar mais vídeos no meu canal. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo profundo e transformador, que pode te ajudar a crescer espiritualmente e a encontrar respostas para os desafios diários. Tem muito mais esperando por você, então não deixe de conferir. Nos vemos no próximo vídeo.